Olá, meu nome é Daniel Adornes, sou professor na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre e nesse vídeo vou estar compartilhando um pouco sobre projetos de banco de dados. É basicamente uma revisão dos modelos conceitual, lógico e físico, indicando como que eles se conectam até que o banco esteja efetivamente projetado e criado. Lembre-se, há detalhes que farão toda a diferença, na prova, na carreira e na vida. Então, muita atenção aos detalhes, porque realmente eles podem ser decisivos. A proposta é um exercício em etapas, onde cada etapa vai evoluir o banco de dados em algum pequeno aspecto, até que o banco fique já um pouco mais completo, cobrindo vários conceitos importantes. Então, a etapa 1, eu como cliente, eu quero um sistema que guarde dados de vários departamentos da minha empresa. A primeira pergunta aqui é: quais entidades estão relacionadas nesse requisito inicial? Empresa, talvez? Aqui eu, como cliente, indico que eu tenho a minha empresa. Então, eu não quero um cadastro de empresas, eu quero uma única empresa. O que eu quero modelar de fato são departamentos da minha empresa. Então, eu posso mais intuitivamente aqui entender que eu vou ter departamentos, certo? Modelo conceitual. Eu tenho a entidade departamento, que é representada num retângulo sempre, seguindo o modelo entidade e relacionamento, e penso inicialmente em 3 atributos. Um código, que vai ser meu identificador único dos departamentos, um nome e uma atividade. O modelo lógico, no formato textual, eu indico uma estrutura de dados chamada departamento, onde o código é o meu identificador único, tem o nome e tem a atividade. Não muito diferente do conceitual até essa etapa. Um modelo lógico ele também pode ser visual, e aqui dá um exemplo de uma primary key, esse PK é uma sigla para primary key, que em português seria a chave primária, indicando que o código é o meu identificador único, e fora a primary key há outros atributos, nome e atividade. O modelo físico, então. No modelo físico, para criar o banco efetivamente, a gente usa o SQL, que é uma linguagem de definição e manipulação de dados, amplamente conhecida no mundo e utilizada há algumas décadas, acredito. Então, o comando que eu vou usar é um create table departamento, onde eu defino então o código, que vai ser um número inteiro de 11 dígitos. Not null, eu indico que esse valor ele sempre tem que receber alguma informação. Nome, varchar 100, um texto de tamanho 100, basicamente, também not null. Atividade, também um varchar, dessa vez de 250 caracteres, not null. E por fim eu altero essa tabela criando uma primary key, usando o comando alter table departamento add primary key, indicando o campo código. Etapa 2. Eu como cliente, eu quero que o sistema guarde dados de funcionários e a relação deles com os departamentos. Quero guardar o nome e a data de nascimento dos funcionários. Um funcionário pode estar somente em um departamento. Então, o cliente, nesse ponto, ele visualiza algo simples, um relacionamento simples de funcionários com departamentos, onde ele prevê um relacionamento único, no caso, entre funcionário e um departamento específico. No modelo conceitual, a gente vai ter uma relação que é apresentada pelo losango, que indica uma relação 1 para N, onde o funcionário, então, ele tem um código também, um identificador único, ele tem um nome e ele tem uma data de nascimento, que a gente já define ali como DT_NASC, né? Um nome curto para o campo. O losango ele representa essa relação entre o departamento e o funcionário, essas duas entidades, e ali a gente chama de cardinalidade esse número, né, o 1 ou o N. Né? O 1 indica o quê? Que o funcionário que está embaixo, ele vai sempre ter um departamento, somente. E, no sentido contrário, o departamento pode ter N funcionários, certo?
Também pode ser representado nessa notação, onde a dupla de valores ali, ela indica um valor mínimo e um valor máximo. O que isso indica dessa vez? Que o departamento ele pode ter 0 ou N funcionários, nenhum ou vários. O funcionário, por sua vez, deve ter no mínimo um e no máximo um departamento, ou seja, exatamente um departamento. Aí a gente pode se perguntar, mas como é que um departamento vai existir sem funcionários? Bom, a gente está pensando no banco de dados aqui. Então, o que acontece é que eu vou inserir os dados de um departamento no meu banco e depois eu vou inserir dados de funcionários. Isso pode ser outro dia, não precisa ser junto. Em contrapartida, o que essa modelagem me indica é que quando eu cadastrar um funcionário no meu sistema, necessariamente eu preciso indicar qual é o departamento ao qual ele pertence, que vai sempre ser um, conforme essa modelagem até a etapa 2. Perfeito? Como fica o modelo lógico no formato textual? O departamento continua sendo igual, tem um código, um nome e atividade. O funcionário tem um código, tem um nome, tem a data de nascimento e tem um código de departamento. Aqui, opção minha, eu coloquei em itálico para indicar que ele vai ser uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, relacionando a entidade de departamento. Assim como o COD, por convenção, ele fica sublinhado, para indicar também que essa vai ser uma chave primária, certo? Como é que fica o modelo visual disso? Modelo lógico visual. As duas entidades, onde lá o funcionário tem o código de departamento, que está ali especificado FK, de Foreign Key. E a setinha ela nos indica algumas coisas aqui, mas nada diferente do nosso modelo lógico, nosso modelo conceitual. As duas barrinhas no lado do departamento indicam que o funcionário vai ter exatamente um departamento, no mínimo um, no máximo um. Do outro lado, o departamento ele pode ter 0 ou mais ou vários funcionários. A bolinha vazia ali indica esse 0 para nós. Como fica o modelo físico disso? Eu tenho create table funcionário, que vai ter um código, um nome, uma data de nascimento. Agora tem um novo tipo aqui que é o date, também not null. E tem o código de departamento, que até esse ponto eu só defino que é um inteiro de tamanho 11. O que eu faço em seguida? Eu altero essa tabela, eu faço um alter table, funcionário, add primary key code, certo? Que é o meu código indicando que essa vai ser a chave primária, que é aquele identificador único, certo? Que não vai poder se repetir, segundo a minha modelagem. Em seguida, eu insiro nossa primeira foreign key no banco. Eu faço um alter table funcionário, add constraint FK, dou um nome para minha constraint, né, a minha foreign key, é um nome livre, só que ele não pode se repetir em nenhum momento dentro desse mesmo banco de dados. Então, eu uso FK underline funcionário, que é a tabela que eu estou alterando, underline e o nome da tabela que vai ser referenciada por essa chave estrangeira, essa foreign key. Em seguida, foreign key e o campo especificamente da minha tabela, que vai ser essa chave estrangeira, que é o código do departamento. E references, qual é a tabela que ele referencia? Departamento. Qual é o campo dessa tabela que ele deve corresponder? Código. Lá no departamento é só código. Poderia lá no departamento ser código departamento. Não tem problema. Os nomes aqui, eles não fazem diferença. Eles devem só, através desse último comando, ser explicado para o banco de dados qual deve ser a correspondência. Etapa 3. Agora eu, como cliente, eu quero a informação de todos os departamentos nos quais o funcionário já esteve lotado. Então muda a minha modelagem. Eu me dei conta, eu como um cliente hipotético, me dei conta que se o funcionário na minha empresa, ele muda de setor, de departamento, eu altero o código de departamento dele, aponto para um outro código de departamento, mas eu perco a informação de onde ele já esteve. E se ele está na minha empresa
Há 10 anos, eu posso ter somente a informação do departamento no qual ele esteve no último 1 ano, digamos, certo? Então, realmente, a modelagem pode ser melhorada. E esse é um dos objetivos de a gente fazer um modelo conceitual, um modelo lógico, um modelo físico, porque a gente vai validando a ideia. Essa é uma proposta que funciona muito bem e deve ser seguida. Nem sempre em todos esses detalhes, mas o princípio é esse. A gente vai validar a ideia antes de construir todo o banco e perceber que ele está errado, certo? Então, primeira opção do modelo conceitual. Ele não muda praticamente nada em relação ao modelo anterior. Muda uma coisa. Você que está assistindo o vídeo já conseguiu perceber o que é que mudou? Em vez de 1 para n, nós temos agora uma relação n para n. O que que isso nos indica? Indica que o departamento pode ter n funcionários. Nada mudou aí. Em contrapartida, a novidade está em que o funcionário pode ter n departamentos. Pode ter uma relação múltipla com os departamentos. Certo? Essa é a pequena, mas grande mudança. Lembre, os detalhes são muito importantes. Pode ser representado também dessa forma. O departamento continua podendo, num primeiro momento, não ter nenhum funcionário, ou seja, no mínimo 0, mas ele também não tem limite de funcionários que ele pode ter, segundo a modelagem. Então, N funcionários. Em contrapartida, o funcionário ele deve ter no mínimo um departamento. No momento que eu insiro ele, cadastro os dados do funcionário no meu banco de dados, eu quero já associar ele a um departamento. Mas eu posso associá-lo a mais departamentos, ou seja, no mínimo 1, no máximo N. Como fica a modelagem agora? Percebem? Vou voltar ao slide aqui. O modelo conceitual ele mudou muito pouco. Né? A opção 1 aqui do modelo conceitual também mudou muito pouco, certo? O que mudou mais foi o modelo lógico. No modelo lógico a gente começa a perceber que a estrutura de dados ela tem mudanças mais consistentes para possibilitar essa relação múltipla N para N. Necessariamente, isso eu falei várias vezes em aula para os meus alunos, necessariamente qualquer relação N para N deve possuir uma terceira estrutura que vai fazer essa ponte, que é chamada de uma entidade associativa, ou no banco de dados, quando o banco for criado, vai ser uma tabela associativa. E essa tabela nós vamos chamar de lotação. Sempre, acredito que por uma boa prática, não é uma limitação exatamente, mas eu sempre recomendo, e acredito que na indústria, até onde eu vi sempre é assim, a gente não põe acentos ou caracteres especiais ou espaços nesses nomes que vão ser nomes realmente técnicos criados no banco, certo? Aqui já não é conceitual, aqui já é o modelo lógico. O que é o modelo lógico? Não lembro se eu expliquei no início. Ele deve ser uma representação já do que o banco vai ser, o banco de dados. Como que vai ser a estrutura de fato do meu banco de dados, seguindo o conceito que eu estou trabalhando no modelo conceitual anterior. Então aqui eu especifico, vai existir agora uma terceira estrutura chamada lotação, que vai possuir os dois códigos, o código departamento e o código funcionário. Esses dois, eles vão ser juntos a minha primary key, o meu identificador único. Não deve haver no meu banco nenhuma repetição dessa dupla de valores, certo? A primary key ela pode ser múltipla, não é mais de uma primary key, é uma primary key com múltiplos campos. Então eu estou especificando que o campo código departamento e o campo código funcionário, eles juntos formam a minha primary key. E cada um deles individualmente vai ser uma foreign key, o código de departamento, naturalmente, vai ser uma foreign key para o departamento. E o código funcionário, uma foreign key para o funcionário. No funcionário, observe que o campo código funcionário saiu. Meu modelo lógico mudou nesse aspecto também. Não existe mais um código de departamento ali, desculpa. Por que não existe mais um código de departamento ali? Porque se eu tenho um código de departamento dentro da minha entidade funcionário,
eu ainda indico aquela relação N para 1, onde o funcionário pode ter um departamento. Não é a ideia mais. Nosso requisito mudou. Agora a ideia é N para N. Então o código funcionário sai do funcionário, o código departamento sai do funcionário e agora a tabela lotação é que vai fazer essa relação. Como fica o modelo lógico visualmente? É o mesmo que nós vimos ali no detalhe textual. Só que dessa vez, então a gente tem ali a visão da terceira tabela, que é a tabela lotação. Os dois campos, como eu mencionei, são a PK, são a Primary Key, os dois juntos, mas cada um deles individualmente é uma Foreign Key. Um para funcionário e outro para departamento. As setas, muita atenção nas setas. A seta que está entre departamento e lotação, ela indica que uma lotação ela deve estar sempre relacionada a um e no mínimo um e no máximo um departamento. O departamento, por sua vez, ele pode não ter nenhuma lotação cadastrada para ele ou várias. Setinha ali é aquela mesma que a gente já viu antes. Com o funcionário, a relação, também a lotação tem que estar referenciando no mínimo um e no máximo um código de funcionário. Um funcionário. E o funcionário, ele tem só 3 setinhas. Então indica, não tem a bolinha vazia ali. O que isso indica para nós? Que ele deve ter no mínimo um ou N lotações, certo? Vamos ao modelo físico. Aqui agora eu altero minha tabela de funcionário, faço um alter table funcionário, drop foreign key, o nome da minha foreign key, porque essa foreign key ela era uma ligação da tabela funcionário do campo code departamento diretamente com a tabela de departamentos. Essa relação a gente revisou e ela não faz sentido. Então a foreign key deve sair e no segundo comando ali eu removo o campo código funcionário. Alter table funcionário, drop código departamento. Aqui vale um ponto, para aqueles que já entendem um pouco mais de banco de dados, podem estar se perguntando, ok, mas eu perco a informação que está ali. Se eu já tenho essa informação, eu precisaria criar a nova estrutura, portar os dados para lá, para os novos campos, e depois excluir essa relação. Verdade? Aqui, por motivo de simplificar, visando essa simplificação, eu não considerei essa complexidade, essa lógica, certo? Mas se isso fosse um sistema já em produção numa empresa, já sendo usado com o usuário final, com o cliente, de fato, não podemos perder dados, então o processo seria um pouco diferente. Vamos supor que a gente está só modelando e inserindo dados de teste e validando o modelo. Então, pode ser feito assim, eu já excluo essa estrutura e no terceiro comando ali faço o create table lotação com os dois códigos inteiros, 11, not null. A modelagem física segue, eu altero essa tabela lotação adicionando uma primary key com esses dois campos, como a gente viu antes, código funcionário e código departamento. Reforçando, é uma única primary key com 2 campos. Em seguida, eu altero essa tabela adicionando uma constraint, uma restrição de integridade, chamando ela de FK, lotação funcionário, que vai ser uma foreign key desse campo código funcionário, da minha tabela que eu estou alterando, com o campo código da tabela funcionário. Certo? Em seguida, mesmo para o campo código departamento, que eu vou apontar para o campo código da tabela departamento. Etapa 4. Eu, como cliente, percebi, a gente está testando esse sistema, eu estou gostando, mas eu percebi que eu não perco mais os dados dos departamentos pelos quais cada funcionário passou, eu consigo manter essa informação no meu banco, mas se eu quero olhar os dados e saber qual departamento o meu funcionário está hoje e quais ele esteve no passado, eu não tenho essa informação. Eu tenho uma relação 1 para N com o departamento, mas eu não tenho os dados mais temporais, digamos, de hoje ele está nesse departamento, ou ontem ele esteve nesses outros departamentos. Faz sentido, né?
Então a nossa modelagem muda um pouquinho mais. Eu continuo tendo lotação ali no meio, como um relacionamento, uma entidade, digamos, associativa ali. A cardinalidade não muda, não mudou isso. O que mudou é que nessa relação eu vou ter atributos. Isso é uma novidade aqui, certo? Eu vou ter uma data início e uma data fim. O modelo de entidade de relacionamento ele tem várias formas de definir isso. E, a partir desse ponto, as opções elas são, não existe uma forma correta, existem mais de uma. Eu posso já demonstrar a lotação como uma entidade separada, como a gente vai ver em seguida, ou eu posso ter ela como uma relação e pendurar alguns atributos nela, ou ainda com um retângulo com losango dentro. Aí fica um pouco mais diferente. Eu fiz dessa forma para simplificar, ok? Como é que fica o modelo lógico textual? Departamento e funcionário não mudaram, mas na lotação eu tenho o código do departamento e o código funcionário, formando a minha primary key e dois campos adicionais, data início e data fim. O que isso está me indicando? Que nessa estrutura de dados eu vou ter a informação de que para um determinado departamento, para um determinado funcionário, a relação começou em uma determinada data e talvez não teve fim ainda, mas se tiver, foi de tal dia até tal dia, foi o tempo que esse funcionário esteve neste departamento. Como fica o modelo lógico visual? Não muda nada, as setas, tudo isso não muda nada, mas na lotação eu tenho dois campos novos. Como fica o modelo físico? Muito simples. Eu faço um alter table lotação, add, dt início, date, not null. Alter table lotação, add, dt fim, null. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente eu preciso, na hora que eu já estou inserindo o dado, já colocar uma data de fim. Faz sentido? Eu não preciso, exceto casos muito específicos de um contrato, eu posso dizer, começa relacionamento do funcionário que está chegando hoje com esse departamento, vai de hoje até o mesmo dia do ano que vem. Pode ser o caso, mas são casos muito específicos, certo? Se for o caso, eu insiro a data fim, mas eu não quero torná-la obrigatória. Eu quero dar a opção para o usuário que estiver utilizando o sistema com esse banco de dados de deixar esse valor vazio no primeiro momento, o que faz todo sentido. Etapa 5. O sistema não permite que eu registre mais de um período em que um funcionário tenha trabalhado para o mesmo departamento. É um detalhe que faz toda a diferença, certo? Então, de novo, modelando, a gente vai percebendo esses detalhes. Às vezes, alguns detalhes vão ser percebidos só quando o sistema estiver sendo efetivamente utilizado. Isso acontece muito. Mas se a gente faz uma modelagem com bastante atenção e vai testando, e vai tendo outros profissionais, talvez, que não são de desenvolvimento, mas que são especializados em explorar esses limites e encontrar pontos que não foram cobertos na hora de modelar ou programar o sistema, isso melhora a qualidade, melhora a forma como a gente está atendendo o nosso cliente real. Então, perfeito, né? O cliente, digamos aqui, foi muito esperto ou alguém fazendo uma validação de qualidade conseguiu testar, estressar um cenário onde, peraí, nós temos um problema, temos uma limitação que pode ser crítica no nosso banco. Qual é essa? Se o funcionário ele trabalhou para um departamento 1 por 2, 3 anos, foi para outro departamento, talvez passou por outros, mas em algum momento retorna para algum departamento que ele já tenha trabalhado, vamos supor, para o mesmo departamento 1, o sistema não permite. Por que o sistema não permite? O que a gente fez de errado que ele não permite? Se você ainda não conseguiu perceber isso, vamos voltar um pouquinho. Qual é a primary key da tabela lotação? Código funcionário e código departamento juntos. Ou seja, a combinação que eu tiver aí, ela nunca pode se repetir. Ela é meu identificador único. Tá aí o problema. Se a mesma combinação do mesmo funcionário com o mesmo departamento acontecer mais de uma vez,
mesmo que os campos data-início e data-fim sejam diferentes, a chave primária, o identificador único, são só esses dois campos, os códigos. Então, mesmo com datas diferentes, o banco não vai permitir que eu insira esses dados. Aí nós temos uma limitação. O que a gente pode fazer para resolver isso? Simples, a gente adiciona a data início e a data fim na primary key. Ou seja, só vai dar erro se for tudo igual. Código do funcionário, código do departamento, a data de início e a data de fim. Pode ser essa a primeira opção que vem à mente, mas não é uma boa opção. Primeiro, a primary key ela não deve mudar nunca. Ela deve ser um identificador único uma vez e acabou. Se eu precisar alterar ela, se eu inserir a data início errada, eu preciso excluir o registro e criar um outro com uma data de início certa. Ou a data fim, se eu crio a data fim no início já, aí a gente começa a ter muitos problemas. E tem um outro princípio um pouco mais geral, assim, para a definição de primary keys, que é a chave primária ela deve ser o mais simples possível. Se ela pode ser mais simples, vamos simplificar. Então, adiantando os slides de novo, está aqui o requisito que a gente identificou, está aqui a solução. A gente tem lotação fazendo a ponte entre as duas entidades, data início e data fim, e temos um código agora. E esse código que é a minha primary key. Essa é a opção 2 do modelo conceitual. Não se assuste, certo? Vamos voltar. O que a gente tem aqui? A gente tem a lotação como entidade associativa. Como eu falei, tem mais de uma forma correta de demonstrar a mesma coisa. Aqui, percebem que a entidade de lotação ela já tem data início, tem data fim, tem um código, ela começa a ter vários campos. Então, de repente, faz mais sentido, em vez de demonstrar ela como só um relacionamento, no meu modelo conceitual eu já especifico que lotação é uma terceira entidade, certo? Está correto do jeito anterior, está correto desse jeito. Aqui só os relacionamentos que ficam no primeiro contato assim, um pouquinho mais complexos. A relação da lotação com o departamento e da lotação com o funcionário, ela continua sendo no mínimo 1, no máximo 1. E o relacionamento do funcionário com a lotação e do departamento com a lotação, agora a gente tem, naquela ponta ali, a gente tem essa indicação de que um departamento ele pode ter 0 ou N lotações e um funcionário pode ter no mínimo 1 e no máximo N lotações. Perfeito? Nosso modelo lógico textual já muda. O único sublinhado agora ali na lotação é o COD. Código de departamento e código funcionário só estão em itálico, indicando essa chave estrangeira. E data início e data fim, certo? O modelo lógico visual fica assim. Qual é a primary key? É só o código, sozinho. Os outros campos, temos 4 campos, código funcionário, código departamento, data início e data fim, onde o código funcionário é uma foreign key e o código departamento é outra foreign key, certo? Como fazemos o modelo físico? Primeiro, eu adiciono na tabela de lotação um campo code, alter table lotação, add code inteiro, not null, first. Esse first ele é só por uma questão de organização da estrutura de dados, colocando essa coluna code no início. Então vai ter code departamento, code funcionário, a data início e data fim. Não faz muita diferença na hora de utilizar o banco, se o sistema utiliza o banco. A ordem das colunas não faz muita diferença. Nenhuma, talvez. Mas para visualizar é melhor. Aí aqui é mais uma boa prática, digamos. Alter table lotação, drop foreign key, lotação funcionário, e drop foreign key seguido, lotação departamento. Ficar lotação departamento. Por que eu excluo esses foreign keys se eu, na verdade, pretendo mantê-las? O MySQL especificamente, que é o banco que a gente está usando aqui para criar, se eu vou alterar a minha primary key, se eu vou excluir aquela primary key anterior e criar uma nova, ele verifica as eficazes, as foreign keys,
e ele aqui me daria um erro se eu fosse direto do primeiro comando lá para o último comando, onde eu excluo a primary key, faço um drop primary key e depois faço um add primary key. Ele daria um erro. Ok, excluo as foreign keys. No quarto comando e último desse slide, eu excluo a primary key e insiro agora especificamente para o campo code. Na sequência aqui do modelo físico, eu adiciono de novo as FKs que eu já tinha, as foreign keys que eu já tinha, com os mesmos nomes, referenciando os mesmos campos, mas esses campos eles não são mais primary key, lembre? Por fim, nosso modelo está pronto, né? Vamos inserir dados para testar como é que isso funciona. No SQL, agora, o que a gente viu antes é o que chama DDL, que é Data Definition Language. São campos create table, drop, alter table. Esses campos, esses comandos, eles são para definir a estrutura dos dados. Existe a chamada DML, que é Data Manipulation Language. Agora me fugiu. Mas DML. Então, DML é para manipular os dados em si, para inserir dados, excluir os dados, para o sistema funcionar efetivamente. Então, aqui eu começo com insert into departamento, nas seguintes colunas, code, nome e atividade, os seguintes valores: 1, RH, recursos humanos. Insert into departamento, mesma ordem de campos, code, nome e atividade, os seguintes valores. Agora a chave é 2, o nome ali eu vou botar TI e a atividade é tecnologia, certo? Se eu usar o comando select asterisco from departamento, eu tenho todos os dados, todos os campos e de todas as linhas que eu já inseri nessa tabela de departamentos. O que a IDE, a ferramenta que eu estiver usando vai me retornar, vai ser isso. Ali o código 1 e 2 e os departamentos correspondentes. Agora eu insiro o funcionário, aqui Daniel Adornes e o Tassiano Rodolfo, que é professor coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas lá no Senai. Eu nasci em 85, não coloquei aqui a data de nascimento, os dias especificamente, e vamos supor aí que o Tassiano nasceu no mesmo ano que eu. O que eu acho que não é o fato, mas tudo bem. E eu inseri o meu registro como número 1, código 1, e o Tassiano como código 2, certo? Se eu for consultar esse banco, select asterisco from funcionário, eu vou ter esses dados. Simples até aí, certo? E agora a minha terceira tabela. Insert into lotação com aqueles campos. Observe que eu não estou colocando data fim. Por isso que o SQL me dá essa opção de especificar quais são as colunas exatas que eu estou populando. Eventualmente uma tabela vai ter várias colunas que são opcionais, que são, podem ser nulas, né? Que é aquele null que a gente indica na criação da tabela. Então a gente especifica os campos que vão ser inseridos. Se eles não forem especificados, o SQL entende que eu estou inserindo em todos os campos da tabela, sem selecionar um subgrupo desses campos. Então eu especifico 4 campos só, não especifico data de fim. O código da primeira lotação é 1. O código do funcionário que eu estou inserindo nessa lotação é o 1, que no caso sou eu. E o código do departamento é o 2, que é lá o departamento de TI, né, se vocês lembram. E a data de início ali é 2017. Na lotação 2, código 2, eu tenho o código do funcionário 2, que é o Tassiano, e eu vou inserir ele no departamento 1, que é o departamento de RH. E ele começou lá, vamos supor, em 2015. E não tem data de fim também, vamos supor que ainda está trabalhando lá. Se eu consultar os dados, é isso que retorna. O asterisco ali eu especifico que eu quero obter todas as colunas, poderia ser o caso de eu botar select, vírgula, código funcionário, vírgula, código departamento, e especificar quais campos exatamente eu quero obter, mas eu, no caso, eu botei asterisco, vou obter tudo. Inclusive, a minha data de fim, que, como vocês podem ver, null, está vazia, não inseri informação ali, certo? Os dados que a gente inseriu estarão ali, né? Aqui é só uma imagem
mas se isso for feito de fato no banco, é isso que vai acontecer. Agora eu vou alterar, porque o Tassiano mudou de departamento, vamos supor. Então eu uso um terceiro comando, um outro comando que a gente não viu aqui ainda, que é o update. Esse comando serve para atualizar um registro já existente no banco. Então eu dou um update de lotação, é a tabela que eu estou querendo atualizar, set dt fim igual a 2017, mês de janeiro, dia 1. Não quero atualizar tudo nessa tabela, então eu especifico uma condição, where, onde o código é igual a 2. Então, o código igual a 2 vai me levar para quantos registros lá na tabela? Um só, certo? Porque o código é justamente a primary key. Então, o que eu estou especificando nessa primeira linha, que eu quero atualizar a data de fim para 2017, janeiro, 1º de janeiro, da tabela de lotação, especificamente para o código 2. Está atualizado. Agora eu insiro na tabela de lotação um terceiro registro, que vai ser o código 3. Eu ponho o código funcionário 2, o Tassiano de novo, e agora eu ponho o código departamento 2, ele foi em 2017, 1º de janeiro de 2017, vamos supor, ele foi do setor de RH para o setor de tecnologia. Então eu tenho um terceiro registro de lotação indicando isso. Agora, se nós formos ver os dados, a gente tem na lotação 2 e na lotação 3 a trajetória do Tassiano. A gente vai ver que ele trabalhou no departamento 1 entre 2015 e 2017. E na terceira lotação, a gente vai ver que o mesmo código funcionário, o 2, o Tassiano, ele foi para o departamento 2 em 2017. E não tem data fim ainda, né? Ele está lá, certo? E é isso, uma referência que eu indico para vocês é o livro do Carlos Alberto Reuser, que foi professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e está aposentado, eu descobri isso vendo o site dele. E esse livro ele é muito didático, ali na Faculdade de Tecnologia do Senai, mais de um livro é indicado, mas esse especificamente eu, como professor, achei mais didático, mais fácil de absorver, de compreender, com muitos exemplos muito bons, esses conceitos do projeto de banco de dados, os modelos conceitual, lógico e físico, como que eles se conectam, como que eles podem às vezes ser definidos de formas diferentes, significando exatamente a mesma coisa. Então eu indico muito para você que está assistindo o vídeo e para os meus alunos que eu espero que vejam esse vídeo também, revisem o livro, né? Nem todos esses conceitos ficam tão claros. O vídeo nos permite, claro, assistir de novo e ver, fixar melhor o que a gente não entendeu tão bem ainda. Mas, às vezes, é necessário mais um recurso, ou mais 2, ou mais 3. Eu indico fortemente o livro do professor Reuser. Então tá, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, curta, faça algum comentário. Se você acha que tem algum detalhe ali que dá para explicar de uma forma melhor, por favor, colabore. O conhecimento, ele é dessa forma, ele é colaborativo, está todo mundo aprendendo junto, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.